E acho que eu vou continuar falando sobre isso. Bem interessante, vai virar até uma série sobre caminho. E semana passada a gente falou um pouquinho também. Hoje eu vou falar de uma outra perspectiva para que a gente, para que a gente entenda o nosso caminho, né? E o caminho de todo mundo é sofrido, é doído, são batalhas que a gente passa, né? Todo mundo aqui tem as suas batalhas, as suas guerras. E é uma utopia a gente achar que a gente entra numa guerra e a gente só bate e não apanha. O ponto hoje é que a gente tem que entender que apanhar faz parte da vida. Mas igual eu falei semana passada, não importa o quanto você bate ou o quanto você apanha, importa quantas vezes você se levanta. Então, o importante é você entender que você vai sair machucado dessa guerra, vai sofrer, mas você tem que se levantar. Só ganha a guerra quem mais se levanta e não quem mais bate. Então a gente precisa ser forte para se levantar todas as vezes que nós cairmos. E isso faz parte do nosso caminho, né? E essa semana eu tive um grande aprendizado para ilustrar um pouquinho isso. Estava tudo muito complicado, muito problema, tudo dando muito errado. E aquilo me abateu um pouquinho, né? Fiquei um pouco nervoso e as coisas tudo dando um pouco errada, né? E aí, de repente, na sexta-feira pela manhã, vem uma notícia boa e tudo se fez novo. Se refaz, glória a Deus, muito bem. E dá aquela alegria, dá aquele ânimo, a gente se levanta e continua. Então, o que eu aprendi? Que a gente não tem que maximizar os nossos sentimentos. Ou seja, quando tudo está ruim, a gente não tem que maximizar aquele sentimento ruim. E quando tudo está bom, a gente também não pode maximizar esse sentimento bom, achando que tudo vai sempre dar certo. Então a gente precisa entender quem somos nós e tentar manter uma média. Saber que quando está mal faz parte do nosso caminho e quando está bem, pode ser que as coisas depois não dê tão certo. Então a gente precisa ser diligente quando tudo está bem. O grande problema é que quando tudo está bem, a gente deixa de ser diligente em algumas partes e acha que aquilo vai durar para sempre. E não é assim que funciona. O dia mal também bate na nossa porta e a gente precisa, quando cair, se levantar. Então a gente tem que ter um meio termo para não cair tanto e para não subir tanto, para a gente poder continuar a nossa caminhada, né? Então precisa ter muita força mental para isso acontecer, né? E dentro desses aprendizados que eu tive, estava tudo dando errado, né? Agora eu vou focar um pouquinho na parte profissional, para vocês entenderem o contexto. As coisas não estavam dando tão certo e não estava conseguindo atingir os objetivos que precisavam ser atingidos. E para você ter ideia, a gente usa um termo que chama caiu a pasta, porque é quando não dá certo aquela venda. Tava muitas vendas desistindo e tal, não estava dando muito certo. E aí na semana passada foram 4 de uma vez. Mais as outras que já teve, eu falei, peraí, tem uma coisa aqui que eu não estou enxergando. E aquilo estava me desgastando fisicamente, eu estava muito envolvido, estava tentando me dedicar muito, e estava até prejudicando um pouco a saúde. E aí quando caiu tudo de uma vez, eu falei assim, portas fechadas também são milagres, eu falo isso. E aí eu preciso entender o que está acontecendo. Naquele momento eu descansei meu coração, eu entendi que tem algo que não é na força do meu braço, e eu entendi que Deus está agindo, eu só não sei de que modo. Então a gente precisa, às vezes, parar, descansar o coração, para conseguir ter uma visão mais ampla do que está acontecendo. Descansar o coração não significa que eu fiquei no sofá da minha casa todo dia. Eu continuo fazendo as coisas, mas eu entendi que todas as portas que eu tentei abrir estavam trancadas, e quem destranca é Deus. Então eu descansei que entendi que essas portas fechadas também geram milagres. Hoje eu não estou entendendo qual é o milagre que elas estão gerando. Pode ser que aquilo podia fazer mal para mim, pode ser dezenas de situações. Então eu só vou saber como que eu vou saber o que vai acontecer, deixando o tempo agir, dia após dia, que a gente vai descobrir o porquê que aquelas portas estavam fechadas. Aquelas portas podem estar fechadas porque vão alcançar outras pessoas, que vai fazer mais sentido na vida delas. De repente a vida dessas outras pessoas que vão vir vão ser transformadas. Por isso que não deu certo para as outras, não sei. Só vou saber como, vivendo, dia após dia.
Então, para isso, não posso estar nem lá para baixo, nem lá para cima. Eu tenho que continuar caminhando. Glória a Deus. Né? Faz sentido para vocês? Aleluia. Essas portas fechadas, elas geram cicatrizes na gente. E o caminho, conforme a gente vai passando, essas cicatrizes das portas fechadas são experiências que nós vivemos que vai ajudar outras pessoas. Então, o nosso cérebro muitas vezes não quer que a gente sofra cicatrizes. A gente quer o conforto, mas é na cicatriz que gera em nós sentido no caminho. Então, não abra mão das cicatrizes, por mais que doa. A nossa cabeça não quer isso, mas a gente tem que buscar isso. Entender que o caminho é doído, que vai gerar cicatrizes, e é nessas cicatrizes que a gente vai ajudar outras pessoas. Porque as cicatrizes são experiências de vida, são experiências do que a gente passou, né? E nada mais, ninguém tem mais propriedade para falar do que aquela pessoa que teve as cicatrizes, né? do caminho, do caminhar dela, né? Então, o aprendizado são experiências que nós temos para poder ensinar. Então é só assim, só através do aprendizado que vem pelas cicatrizes. E aí a gente não quer, né? A gente quer, principalmente a geração um pouco mais nova, né? Tem até uma frase que eu gosto muito, que as pessoas geralmente falam: qual é o mínimo de esforço que eu posso fazer para ter o máximo de resultado possível? Todo mundo quer ter o mínimo de esforço para ter o máximo de resultado, quando é exatamente ao contrário. Qual é o máximo de resultado, o máximo de esforço que eu posso fazer para ter o máximo de resultado, né? Então toda hora a gente quer fazer sempre o mínimo, o mínimo, o mínimo. E o resultado é de acordo com o que você planta. Plantou pouco, colhe pouco, né? Plantou bastante, colhe bastante. E a internet, ela veio para ajudar, só que também ela veio para mascarar algumas coisas, porque parece que a vida das pessoas na internet são maravilhosas. Então parece que elas fazem muito pouco e tem muito resultado, mas na vida real não é bem assim, né? Então é pouca gente que mostra os tombos que leva, né? Todo mundo gosta de mostrar as glórias, mas os tombos que leva são poucos os que mostram. E aí acaba confundindo a gente ainda mais, porque a gente assiste essas pessoas pela internet, pelo YouTube, pelo Instagram, e aí parece que tudo são as mil maravilhas. E aí a gente traz isso para a nossa vida, e aí quer fazer o mínimo de esforço. Só que não é assim. A gente precisa ter mais esforço, né? Se esforçar mais, entender que nós vamos apanhar no caminho e que faz parte do caminho. O caminho é o processo que a gente anda, né, até chegar aonde queremos. E as cicatrizes, ao longo do tempo, elas vêm para nos ensinar. Na hora a gente não entende. A gente falou um pouquinho, tivemos bastante testemunho aqui semana passada, né, de algumas cicatrizes, né? O irmão Elenilton deu uma fantástica. E as cicatrizes do caminho que ele teve faz com que ele pode falar com propriedade hoje, pode salvar muitas vidas, né? Então a gente precisa pôr para fora as nossas experiências, mostrar as cicatrizes, né? E não ter vergonha disso. A gente precisa mostrar isso, né? Pessoas que o que você passou, muitas outras pessoas estão passando. Então por isso que você precisa pôr para fora. E muita gente sofre em silêncio. As pessoas sofrem em silêncio. E aí a gente não sabe o que a outra pessoa está passando. E aí quando você põe para fora e conta a tua experiência, você vai poder ajudar aquela pessoa que talvez você nem sabia que ia ajudar. Então ponha para fora. Mostre as suas cicatrizes, não cubra elas. As cicatrizes são para a gente mostrar. Porque vai mostrar para as pessoas o que você aprendeu, o que você passou. Mostre para elas, não tenha vergonha, né? E por mais que muita gente gosta de atacar, de ferir, né? Recentemente eu até tive essa semana, acho que eu fui num lugar e as pessoas começaram a tirar um barato comigo. Do tipo, ó o homem da live aí. Aí primeiro deu uma pontadinha assim, né? Doeu, sabe? Assim, porque tô no começo, pouca gente vê, sofrido. Também tô começando aprendendo a falar um pouquinho melhor e tudo mais, como comunicar, expressar. E de certo modo doeu um pouquinho. E rapidamente eu me afastei daquele ambiente, porque os ambientes que a gente está podem influenciar a gente. Se eu ficasse mais tempo ali, talvez eu não teria vontade hoje de ligar isso aqui, né?
e sei lá, tem 100 pessoas em média que estão assistindo os vídeos hoje, é pouco, mas pô, é pouco se eu comparar com alguém, mas se eu comparar comigo mesmo é bastante. Das 100, se fizer sentido para uma, pô, foi mais uma vida alcançada. E a gente precisa tomar cuidado com os ambientes que a gente anda. Tem ambiente que não vai fazer a gente avançar. Tem ambiente que às vezes não é nem por mal das pessoas, né? Elas não é nem por mal, mas às vezes você não está pronto para ouvir aquilo e desestimula, né? Então a gente tem que sempre tentar andar com pessoas que sejam melhores que nós, que incentivam a gente a todo momento, para que a gente busque ser melhor e faça a roda girar, né? E não que nos pare. E também temos que tomar cuidado para nós não sermos essas pessoas, né? Cuidado com o que falamos para não bloquear uma pessoa que está avançando. Então, incentivar quem está começando é primordial. Então, a gente precisa escolher bem os ambientes que nós estamos, né? Para que não venham esses desestímulos que a gente pode vir. E quando vir, temos que ser fortes para continuar avançando. Foi só mais um arranhão, levanta e vamos embora. Vamos caminhando que não vai ser fácil, mas vai valer a pena, né? Então a gente precisa continuar caminhando. E mediante isso de ter um mínimo de esforço, eu vou fazer aqui uma analogia. O diamante, ele precisa de duas coisas para se tornar um diamante. A primeira é pressão e a segunda é o tempo. Então a pressão do magma da Terra faz com que ao longo de séculos ele vire um diamante. Então a pressão que você está passando vai fazer com que você vire um diamante. Então você precisa suportar essa pressão. Quando não tem pressão suficiente, ele vira carvão. Quando o diamante não tem pressão suficiente, ele vira carvão. Então para virar o carvão, virar um diamante, ele precisa de mais pressão e mais tempo. Então não adianta você querer achar que as coisas vão acontecer rápido. É um conjunto de coisas que vão acontecendo. É o tempo, não é curto prazo, é longo prazo. É a constância que vai fazer você virar um diamante. Parar no meio do caminho, você vai ser um carvão. Então você precisa escolher. E aí tá difícil de suportar? É a pressão que vai fazer você virar o diamante, né? Então você precisa aguentar essa pressão. Se apegue em Deus, peça força, mude os ambientes, porque às vezes a pressão vem de ambientes que você não tem que estar, de pessoas que não te ajudam, tá? Eu falo muito isso, e muitas vezes são familiares, tá? Que a gente precisa se afastar. Você não é obrigado a ir, às vezes em churrasco no domingo, falar com pessoas que não te agregam em nada, tá? Você não é obrigado a ir, então escolha bem os ambientes que você está, porque às vezes você está num ambiente que está pondo pressão da qual você não está aguentando à toa. Então, suporta essa pressão, aguenta, porque você está sendo forjado. Você que vai decidir se você vai virar um diamante ou um carvão. Se você desistir no meio do caminho, se não aguentou o tempo suficiente, você vai ser um carvão. Agora, se você aguentar essa pressão e se renovar a cada dia, e aguentar, cada dia você precisa se renovar suas forças, saber que quando está bem não ir lá para cima, quando está mal não ir lá para baixo. O tempo vai passar, você vai ser forjado um diamante em você. Então está nas suas mãos hoje decidir se você quer ser um diamante ou ser um carvão. Às vezes a nossa cabeça é programada para que a gente desista, a nossa cabeça quer conforto. Nosso cérebro é programado para isso. Então às vezes a gente precisa, tem até um termo que eu vi que eu achei engraçado, deixar de ser glúteo flácido, né? Para não falar bunda mole, para deixar de ser glúteo flácido, entender o caminho que a gente está passando, entender que essa pressão é para nos forjar, e esse caminho vai te ajudar a alcançar outras pessoas. E o nosso propósito de vida é ajudar pessoas. Você só vai poder ajudar naquilo que você está passando. Então, suporta o processo, suporta a pressão, que você vai virar um diamante com o tempo. Glória a Deus. Eu creio nisso, eu creio que vocês não vão desistir. Eu creio que hoje vocês vieram aqui para ser renovados. Eu creio que hoje vocês estão saindo daqui com uma força diferente. Vocês vão aguentar essa pressão, vocês vão entender que é o tempo que vai fazer vocês virarem um diamante. E
hoje é um novo dia, as coisas se fez novas. E aí, volto a dizer, como aconteceu na minha semana, tudo estava ruim, vem uma notícia boa, dá aquele ânimo, dá aquela alegria. Então, não se preocupe que tudo está dando ruim, vai ficar bom, a notícia boa vai chegar, mas você tem que aguentar. Você precisa sair daqui renovado hoje, para você aguentar essa pressão, né? Tudo vai se fazer novo, hoje é um novo dia, amanhã é uma nova semana, esse ano ainda não acabou, então você vai conseguir caminhar em frente, não vai cair, e se subir demais também vai entender o seu linear, para que as coisas venham acontecendo. Então, as marcas das cicatrizes, elas são suas, mas a honra é de Deus. Então, não fuja das cicatrizes, entenda as cicatrizes que você está tomando, que você está levando na vida, para que você possa mostrá-las e alcançar novas pessoas. Foi legal hoje? Vou repetir as marcas das cicatrizes são suas, mas a honra é de Deus. A cada vitória você precisa entender que a honra é de Deus. Se você não entende isso, você não cumpre o princípio da honra. E você nas vitórias, começa a querer subir demais achando que é você. E não é você, a honra é de Deus. Aleluia! Então dê honra a Deus, para que você consiga cumprir esse princípio e ver as coisas avançando na sua vida. Pessoal que assistiu online pelo YouTube, se você gostou e fez sentido, põe um gostei aí, ajuda a entregar para mais pessoas. E semana que vem agora, todo domingo às 10 horas, a gente está ao vivo. Obrigado, um abraço.